Esses dias saiu essa notícia da isenção do imposto de renda no prêmio dos atletas aí da Olimpíada. E se a gente desce aqui só para você ter noção, ó, modalidades individuais, o Comitê Olímpico Brasileiro dá 350 mil para o vencedor de medalha de ouro. Vamos imaginar que você é o cara que ganhou medalha de ouro. E vamos fazer conta com esses números para você entender quanto rende, quanto era o imposto de renda que seria pago aqui no caso e onde você poderia investir para atingir os melhores rentabilidades aí para você, tá? Então vamos deixar aqui o nosso texto aqui em cima e a gente vai começar a trabalhar com esses dados. Ó, ele já puxou aqui, veja mais, tchananã, eu só quero os dados. Muito obrigado pelo site UOL que fez esta como é que fala? Notícia, né? Poxa, fugiu uma palavra aqui do nada. Se você não me conhece, eu sou de Matos, especialista em investimentos, analista de mercado. Não sou analista olímpico, estou falando apenas dos valores e a gente quer trazer isso aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que funcionam essas contas de valores investidos, de imposto de renda. Então vamos lá. Se a gente ganhasse aqui, ó, cada uma das medalhas. Imagina, para você ser ouro, você tem que ser tipo o melhor do mundo em alguma coisa. Será que a gente é o melhor do mundo em alguma coisa? É difícil, né? Imagina o treino que não é pra você chegar num nível desse. Eu jogava xadrez e eu pensava em ser realmente profissional, mas chegou no momento que eu comecei a jogar com gente boa e eu vi que realmente eu só era bom lá na escola. Na escola eu ganhava medalha. Na escola, né, tinha ouro lá, participava de jogo entre escolas. Mas quando eu fui jogar já um estadual, né, aqui de Brasília inteiro, eu vi, eu fiquei lá em sétimo, sei lá. Putz, tem gente muito melhor que eu. Até que eu fiquei numa pontuação boa, mas depois acabou que eu parei com isso. Eu fui atleta da universidade também, eu tinha até uma bolsa atleta também, né? Uma parte aí, pagava uma parte da mensalidade, isso era bom, dava bastante. E depois eu parei. Não tentei ser o melhor do mundo hoje, o melhor do mundo hoje é o Magnus Carlsen, e o melhor do Brasil é o Sup, né? Então, o Luiz Paulo Sup aí tem minha admiração, incrível. Também é um youtuber muito grande, tá? Quem gosta de xadrez. Não tô dizendo que eu sou grande. Ele é muito grande, né? Ele é um youtuber, né? E é muito grande no YouTube. É um cara muito bom pra quem gosta de xadrez. Segue lá. Ó, medalha. Prêmio. E agora a gente vê o seguinte: se fosse cobrar, por exemplo, o imposto de renda aqui na fonte, imagina, 27,5. Olha o valor que seria cobrado aqui dos nossos atletas se fosse o caso de não ter isenção. Teria cobrado 90. Olha só que absurdo. 96 mil se você fosse o melhor do mundo, né? Ou então outros valores aqui. Então sobraria 253 no primeiro caso e assim por diante, 101 mil. Então, se tivesse o imposto, seria esse valor que você receberia. Mas você é a medalha de ouro e você deu sorte que não vai ter mais o imposto. Então você vai receber os 350 cheio. Então, os 350 cheio, essa é a nossa conta. Imagina que você investe hoje na poupança. Aí eu quero te mostrar uma coisa muito simples. Poupe, vamos pôr poupe aqui. Como é que funciona a rentabilidade da poupança? Ela rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. E a taxa referencial hoje, nas últimas vezes que eu olhei, estava ali por volta de 0,2, alguma coisa assim. Eu vou até pegar de novo aqui. Hoje ela caiu mais ainda, tá? Hoje ela caiu aqui, ó, tá? Em 0,0739. Então na poupança, via de regra, você ganha a soma dessas duas coisas. 0,5% ao mês mais essa taxa referencial. Então, ó, percentual que você ganha, taxa referencial que você ganha, e a gente tem que somar os dois. A gente tem que somar de uma forma correta, uma forma financeira, que tem que ser uma continha que é um pouco mais complexa do que um mais um. Você não precisa se preocupar com isso, eu já vou te dizer que a poupança está rendendo 0,57% ao mês, né? Então vamos colocar aqui 0,57 para te dizer o seguinte: quanto seria a renda destes valores aqui na poupança por mês? Aí a poupança já é isenta de imposto de renda. Então vai ser o 0,57. A gente traça aqui, a gente trava ele na linha 8, vezes o valor de 350. A gente trava ele na coluna C. E você vai descobrir uma rentabilidade ao mês de R$ 2.009 líquida, se você tivesse recebido uma medalha de ouro. Então, investindo no investimento mais sem rentabilidade, investimento de renda fixa que menos rende, você já teria uma rentabilidade. Então, eu já disse isso para você prestar atenção. Que a gente está falando de investimentos mais rentáveis do que poupança. Vamos supor, por exemplo, que você investe num cara chamado Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Direto
que rende a taxa Selic. E hoje, a taxa Selic, eu vou jogar isso aqui para cima, a taxa Selic hoje está 10,5% ao ano. Então, ó, taxa Selic está 10,5% ao ano. A taxa Selic efetiva, que é o que de fato remunera esse título, é 10,4%. Que é a mesma coisa do que aquelas letrinhas que você já viu, CDI, lembra? Certificado de Depósito Interbancário. É a mesma coisa, tá? Então, se você tem uma rentabilidade na taxa Selic de 100%, é o mesmo que você ter 100% do CDI, beleza? E o Tesouro Selic hoje, ele rende até um pouquinho mais do que a taxa Selic. Eu vou considerar esses 10,4 para fins de cálculos aqui, para não complicar muito a nossa história. Então, vamos colocar isso para mês. A gente pega essa taxa da mesma forma, uma conta financeira, tá? Eu trago isso aqui para um mês de 12, né? Então, a gente descobre que a rentabilidade ao mês aqui é 0,83. Só que como a gente está brincando aqui já de valores líquidos de imposto de renda, eu já vou tirar o imposto de renda desta rentabilidade para te dizer quanto que renderia de fato, né, sem o imposto de renda. E aí quando a gente fala de imposto de renda, existem três questões aqui. Se você faz um investimento, segura ele por 6 meses, você tem um imposto de renda. Se você segura depois de 6 meses até um ano, você tem outro imposto de renda. Depois, se você segura de 1 ano até 2 anos, outro. E depois, mais de 2 anos, outro imposto de renda. Então, depende de quanto tempo você está segurando aquele investimento para você pagar menos imposto de renda. Então, começa numa alíquota de 22,5% e ela vai caindo. Então, ela vai caindo aqui 2,5%, aí vai para 20%, e depois vai para 17,5%, e depois vai para 15%. Beleza? Então, essa é a lógica. Depende do tempo que você fez o investimento. Em renda fixa, via de regra, é assim, tá? Se a renda fixa não é isenta e ela não é uma coisa de curto prazo, ela vai entrar nessa tabelinha aqui. Tem muita coisa para falar sobre imposto de renda, mas a gente vai sintetizar nisso aqui. Então, se você fez uma aplicação, por exemplo, aqueles valor ali do prêmio olímpico, e se segurou por 6 meses, nos 6 meses você vai ter 22,5% de imposto de renda. Então, a gente vai considerar esses 22,5% para te dizer quanto seria de fato rentabilidade líquida aqui no Tesouro Selic. Então, a rentabilidade líquida é esse cara menos o imposto de renda. Então, a gente pode fazer aqui uma continha, menos o imposto de renda de 22,5%. E a gente vai descobrir que a rentabilidade líquida aqui no nosso querido Tesouro Selic foi de, vamos trazer em percentual, 0,64. Então, o que eu falei, em todos os cenários, o Tesouro Selic vai render mais do que a poupança, mesmo neste pior cenário. Neste pior cenário de você ter um imposto de renda alto por conta de você ter deixado a aplicação por apenas 6 meses, você vai ter uma rentabilidade maior. E quanto seria essa rentabilidade maior, de Matos? Está aqui. Olha aqui. Você ganharia líquido já R$ 234 a mais aqui, todos os meses, para você pagar aí aquela pizza. Então, todos os meses você ganharia mais só de investir no Tesouro Selic. Só que existem outras formas de fazer investimentos. Existem outros títulos, outras questões aqui, várias outras opções para você poder aproveitar, né? A gente está falando apenas de uma delas, né? A gente vai colocar agora, por exemplo, se você tem 100% do CDI, ou seja, aquele CDB que rende 100% do CDI, quanto seria? Seria exatamente a mesma coisa do Tesouro Selic. Ah, mas de Matos, tem um CDI aqui que paga 110%. Tem um investimento que paga 110% do CDI. Então, beleza. Vamos colocar ele aqui também na nossa conta, só para você ter noção. Sempre bom lembrar que você nunca cometa o erro de simplesmente buscar a maior rentabilidade. Porque às vezes a maior rentabilidade não é a melhor rentabilidade. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que às vezes você está assumindo um risco maior, entende? Às vezes você está assumindo um risco maior para ter um pouquinho mais de rentabilidade. E isso, né, muitas vezes não funciona. E às vezes você acaba pegando aí e entrando em uma furada. Tá? Esse é o recado. E eu vou te dizer um último cenário aqui, né? Uma aplicação, por exemplo, um LCA. Imagine um LCA, letra de crédito do agronegócio, que renda 95% do CDI sem imposto de renda.
Só que, quando a gente fala de LCA, é um investimento que você vai ver nos bancos, né? A corretora também vai ter, porque ela tem ali os bancos lá pendurados. Então você vai ver uma aplicação que não tem imposto de renda, assim como a poupança. Então a gente vai fazer uma simulação de um LCA que pague 95% do CDI. Então a gente põe aqui, ó, 95% do CDI, que está aqui, ó, 10,4, só que eu vou pegar ele ao mês, 0,83. E a rentabilidade seria esse 0,79, e a gente joga para o lado e descobre todos esses valores aqui. Então, para você ter noção, eu vou colocar aqui uma formatação condicional, só para você ver, ó. A gente tem o maior investimento aqui e assim por diante aqui para trás, né? Aqui ele encheu, não ficou bom de ver não, mas aqui ele foi o maior, né, no LCA, 95%, e aqui para trás foram valores menores. Só que o seguinte, um LCA tem um porém muito grande, tá? Você vai ter aí pelo menos 9 meses de carência. Então, você vai fazer a aplicação, antigamente era 90 dias, agora é 9 meses, 270 e tantos dias aí. Então, você vai fazer uma aplicação, você vai poder pegar seu dinheiro de volta 9 meses depois. Isso também acontece com algumas aplicações aqui de CDBs, tá? Você tem que ver isso. Então, você tem que olhar aquela questão de carência. Qual é a carência desse investimento? Ah, vai ter assim, no vencimento. Ou seja, você só vai pegar o seu dinheiro quando chegar no vencimento. Se você tiver carência D mais zero, quer dizer que você pega no mesmo dia. D mais um quer dizer que você pega no dia seguinte, dia útil seguinte. Então, se tiver assim, sem carência, você pega também no dia seguinte, tá? Então, isso é importante para você saber, porque às vezes você entra numa coisa pé-trocado, assim, sabe? Você achava que era uma coisa, entra e você descobre que é outra, completamente diferente. E aqui no Tesouro Selic você tem D mais zero. Investiu, no mesmo dia você consegue pegar o seu dinheiro. No dia seguinte, né? Claro, né? Mas depois, a todos os dias, você consegue pegar. Você não vai investir e tirar no mesmo dia, né? Não deu nem tempo dele liquidar, né? Então, você investiu, espera um dia, você já consegue pegar todos os dias úteis. Fazendo resgates até 13 horas aqui no Tesouro Direto, você consegue receber o seu dinheiro no mesmo dia, tá? Então, eu costumo escolher para reserva de liquidez, para reserva de oportunidade, reserva de emergência, o Tesouro Selic. Opinião minha, tá? Opinião minha, porque tem segurança. Aqui a gente está falando do que é mais seguro no Brasil, né? A aplicação mais segura do Brasil é essa, é Tesouro Selic. Você tem estabilidade, você tem segurança, o negócio vai sempre para cima, você consegue sacar todos os dias, você tem garantia do Brasil, que você vai receber seu dinheiro. Em um cenário hipotético que está todo mundo quebrado, o Brasil ainda consegue emitir moeda, gerar dinheiro para te pagar. Então você sempre recebe o seu dinheiro. Em outras aplicações, não. Tá? E até aquela poupança que todo mundo gosta, também não. É um banco que está por trás. Não é o Brasil. Entende a diferença? Tesouro Selic você tem garantia. Como é que faz para investir no Tesouro Selic? Você vai no banco ou na corretora, clica lá, cadastro de investidor, né? Vire um investidor e vai lá e clica Tesouro Direto. Quando você for clicar em Tesouro Direto, toma cuidado só, porque existem duas coisas. Eu estou abrindo mais um ninho de minhoca aqui. Dentro do Tesouro Direto, você tem títulos públicos. Claro. Existem vários tipos de títulos públicos. Tem esse que rende o Selic. Opa. Tem um que rende pré-fixado. Ou seja, você consegue ter garantia de ter um valor certo lá na frente. Até curioso, se você investir no pré-fixado 2031, você vai dobrar seu capital até 2031. Você tem 1 milhão, coloca lá, você vai receber 2 milhões em 2031, com certeza. Certeza do Tesouro. Você tem também títulos que são IPCA, que rende a inflação, né? Então, dentro do Tesouro Direto, você tem títulos públicos que rendem de várias formas diferentes. Se você quer aprofundar nisso, inclusive, tem o nosso treinamento Tesouro, tem um link aqui na descrição, você pode conhecer, tá? Só que você tem que tomar um cuidado. Eu ensino lá no curso também. Vou te dar isso aqui de brinde. Aqui, às vezes, lá no site da corretora, ele vai dizer assim, ó, títulos públicos. Ele não vai dizer Tesouro Direto. Qual que é a pegadinha aqui? Se o cara te fala título público e não fala Tesouro Direto, você provavelmente está comprando um título fora do Tesouro Direto. Olha só que curioso. E um título fora do Tesouro Direto não é seu. Ele não fica na sua custódia, no seu nome. Um título fora do Tesouro Direto fica no nome lá da corretora ou do banco. E eles compraram com o Tesouro e estão te revendendo. Você acha que eles vão te revender para não ganhar nada? Pensa bem.
Não faz sentido. Banco não é, né, uma, uma ONG. Banco não é algo de caridade. Banco tem lá suas fundações para ajudar o pessoal e tal, mas o banco, na atividade bancária, ele precisa ganhar dinheiro. Então, quando ele te oferece um título público, pode saber que você tem que ver se a taxa tá justa. Abre um alerta aí para você ver se a rentabilidade que você está tendo garantida lá é a rentabilidade que você teria no Tesouro. Ele vai falar, não, é um pouquinho abaixo, porque lá você vai ter a taxa da B3 e tal. Toma cuidado, né? Porque às vezes você vai ser sufocado com um excesso de informações na hora de decidir. E é isso que eu quero que você saiba evitar. Na hora de decidir, não ser sufocado sobre informações, com muita informação, saber fazer uma análise, básica pelo menos, para entender onde é que é melhor. É isso que eu ensino, é isso que é a minha proposta aqui, inclusive, no YouTube, se você quer aprofundar nisso, se inscreve aí no nosso canal. Se quer dar um passo além, tem os nossos treinamentos também. Um abraço, até o próximo vídeo.